Aleluia, aleluia, Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai amado. Obrigada por nos trazer até aqui, Pai, por estarmos encerrando o último capítulo do livro de Lamentações. Espírito Santo, te pedimos que nos direcione, que nos guie, que nos ensine a tua palavra, que nos fortaleça em fé, que ministre o nosso coração, que possamos ter transformação real dentro de nós, que a nossa vida espiritual seja cada vez mais forte e próspera, que possamos, Senhor, ter intimidade contigo, que possamos, Senhor, estar alinhada com os teus sonhos, com os teus planos, teus projetos, que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a vencer, ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, ajuda-nos, Senhor, a estar no centro da tua vontade. Nós queremos mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Que o Senhor te traga paz, que o Senhor te traga entendimento, discernimento espiritual, que o Espírito Santo possa estar agora aí do seu lado para te ensinar essa palavra, te trazer revelação. A gente já orou, então a gente já pode começar. Estamos no último capítulo, capítulo 5 do livro de Lamentações, o último capítulo do livro de Lamentações de Jeremias. A gente viu que no capítulo 1 e 2, Jeremias só estava extremamente desolado, entristecido, eu diria depressivo, né? Ele estava com uma tristeza profunda, relatando como estava ali, como a cidade ficou depois que os babilônios invadiram, incendiaram, levaram as coisas boas, né? E deixaram tudo arregaçado na cidade. A gente só via lamento e tristeza, amargura da boca de Jeremias. O capítulo 3, você lembra? Foi uma chave que virou, né? Foi quando Jeremias disse ali: não, agora a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E ali ele falou da infinita misericórdia do Senhor. E ali Jeremias começou a ter uma atitude diferente, ele teve uma decisão diferente, ele teve uma atitude diferente. E a gente viu um pouco disso no capítulo 3, no capítulo 4, e aqui a gente encerra no capítulo 5. Vamos ver o que tá. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos pagando. E aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Olha, a gente está vendo aqui Jeremias, ele está em uma oração. A gente está vendo que é uma continuidade, né, do que Jeremias tem relatado nesses 5 capítulos. E aqui ele já está fazendo uma oração a Deus. E ele está falando assim, o quanto eles estão sendo castigados, humilhados, né? E uma coisa importante que ele falou aqui foi sobre o pecado dos pais para os filhos. Lembre-se você que quando você peca por livre e espontânea vontade, sabe, você faz por bel prazer da sua carne, não tá só a sua vida em jogo não, mas de toda a sua geração. Por exemplo, alguém que é pedófilo, o pai é, o avô, o bisavô, são 4 gerações. Não quer dizer que realmente seja, mas existe uma maldição hereditária que alcança até 4 gerações. Então, alguém que morreu de cirrose, de beber tanto, digamos que o bisavô morreu assim, o avô, o pai, e agora? Quem é a 4ª geração que vai alcançar esse espírito de morte, esse espírito de Zé Pilintra? Pois é, eu não tô te falando isso para te ameaçar, para você ficar com medinho não, mas para você saber que existem maldições hereditárias. E a primeira coisa é identificar. Opa, fulano morreu de câncer, a filha também, a avó também. Então você consegue identificar uma maldição hereditária que aconteceu lá atrás. E aí você anula essa maldição. As pessoas falam quebram, né? A gente não quebra a maldição, mas tudo bem. Você quebra essa maldição, como anulando, dizendo, ó, te denuncio agora. Tô vendo o espírito maligno de morte que assolou minha família com câncer. Eu agora te repreendo em nome de Jesus e anulo essa maldição. Me arrependo em nome de Jesus pelo pecado. Se você sabe o nome do pecado, você dá nome ao pecado, viu? Me arrependo pelo pecado tal. Não quero mais fazer. Denuncio agora. Me arrependo. Confesso e me arrependo genuinamente para nunca mais voltar a fazer. E eu anulo essa maldição sobre a minha geração. E isso acontece também quando você sabe que foi algo que você fez que pode alcançar seu filho, seus netos, seus bisnetos. Então você também já anula, já para em você. Algo que aconteceu com seu pai, está acontecendo com você,
você já anula para não acontecer com os filhos, em nome de Jesus. E aqui Jeremias está dizendo, nossos pais pecaram e os filhos estão pagando preço. E é isso mesmo que acontece. O mundo espiritual acontece assim. São 4 gerações que ficam acorrentadas. E sabe de uma coisa? Fica tipo um loop infinito. Porque assim, se a 4ª geração pecou, lá o primeiro bisavô pecou, aí o avô foi e pecou, já estendeu mais 4 gerações, né? Aí o pai pecou, já estendeu mais gerações. O filho pecou, estendeu mais 4 gerações. E fica tipo um loop infinito, mas tem que parar em você. É você que está ouvindo isso agora, é em você que tem que parar isso. Que tem que anular, acabar com essa desgraça, com essa... Seja o que for, é um pecado de mentira, de roubo, sabe? De traição, sabe? Sempre a família fica destruída, fica dividida. Sempre se casa, mas não fica. E tem, sabe? São tantas coisas que podem acontecer nos mínimos detalhes, de estudos, sabe? De todas as áreas de sua vida, de trabalho. Começa a identificar aí na sua vida e começa a confessar pecado, a denunciar esse espírito. É o espírito de Zé Pelintra? É o espírito da Pombagíria? É o espírito de quê? Você começa a denunciar aí e começa a anular. Você tem autoridade para isso. Peça perdão. Para você entrar no mundo espiritual, você primeiro identifica o pecado, pede perdão desse pecado, se arrepende genuinamente e nunca mais volta a fazer. E Deus diz que coloca esse pecado no mar do esquecimento. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo já passou a morar dentro de você. Você tem autoridade. E o próprio Jesus fala isso lá. Você tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pisar em serpentes e escorpiões. Então não fique aí com medinho, não. Você tem autoridade porque você tem o maioral dentro de você, o todo-poderoso dentro de você. E o Espírito Santo, ele não brinca de picuila, ele não entra e sai. Por mais que você esteja num lugar terrível fazendo maldades, o Espírito Santo está ali. Ele não pode te impedir porque Deus nos dá livre-arbítrio, mas ele está ali sofrendo com isso. Ele está triste com as palavras que tem falado, mas ele continua ali, ele não fica entrando e saindo, não. Então você vai entrar no brega, o Espírito Santo entra com você. Saiba disso, fica muito consciente para você não ficar envergonhando o nome de Deus, para você não ficar entristecendo o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e ele fica triste sim. Então cuidado com o que você fala, com o que você faz. E perdão por esse negócio tudo, que não era nem isso tudo que eu ia falar, e esse áudio eu achei que ia ser pequenininho, porque o capítulo é pequenininho, mas aí o Espírito Santo me trouxe isso, né? Dos pecados geracionais, das maldições hereditárias, e eu e você, nós temos poder e autoridade para anular no nome de Jesus. Então faça a sua parte em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir aqui. Veio a desgraça, órfãos de pai, nossas mães viúvas, submetendo-nos ao Egito. Escravos dominam sobre nós e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião. Misericórdia. Ele estava relatando, né? A situação estava terrível. Né? As mães comendo os filhos, né? Cozinhando e comendo mesmo. Eles estavam passando por muita fome. Não tinha pão, não tinha comida. Ele estava falando da violência, estava falando da cidade, e agora ele está falando sobre estupro, sobre mulheres serem violentadas. Então, realmente, parece muito uma visão apocalíptica. E isso ele viveu há muitos anos atrás. E misericórdia. E foi real, viu? A Bíblia é real. Esse relato dele é real. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria, das danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu na nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo o nosso coração desfalece, os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. E por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente a tua ira contra nós.
não tenha limite. Amém. Aqui acaba o capítulo 5, né? E o livro de Lamentações. A gente vê que é uma visão real, nua e crua de Jeremias, e ele tem feito uma oração para o Senhor, e ele entende que o povo pecou, e ele pede mesmo assim restauração, e o Senhor pode nos restaurar. E essa oração de Jeremias foi ouvida por Deus, sabe por quê? Porque ele está falando sobre conversão, sobre salvação, sobre, sabe, redimir do pecado, sobre redenção. E parecia impossível aqui, mas Deus fez, porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para nós sermos perdoadas dos nossos pecados, para sermos libertas da concupiscência, da iniquidade, do mal, para sermos libertas do cativeiro onde o inimigo nos colocou, para sermos transportadas das trevas para o reino da luz. Essa oração de Jeremias aqui, que parecia impossível, aconteceu. Deus enviou seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Amém? Glória a Deus. E quando eu falei que as gerações, a maldição ela chega até 4 gerações, né? De pai, de filho, de avô e de bisavô. A graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, elas vão até 1000 gerações. Então a maldição consegue chegar em 4 gerações, mas as misericórdias do Senhor, a graça, a bondade de Deus abençoa até 1000 gerações. Que assim seja na minha vida e na sua vida, que eu e você sejamos abençoadas pelo Senhor, que a gente abençoe nossas gerações também, em nome de Jesus, amém?